capítulo de número 13 do livro de Tiago, versículo de número 1 até o versículo de número 12. Quero trazer nessa noite uma palavra de sabedoria para os irmãos nessa noite. Quem encontrou diz amém? Amém. Assim está escrito: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam também, lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Versículo 9. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Feche os seus olhos por um instante e oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aqui estamos, ó Pai, neste santuário de adoração, para adorar a Ti e receber algo que venha dos céus. O meu pedido, Senhor, nesta hora é que Tu possa nos inspirar, segundo o Teu Espírito Santo, e falar aquilo que a Tua igreja necessita ouvir nesta noite. Sê conosco, Senhor, e nos direciona segundo o Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente por um instante, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. A palavra do Senhor no capítulo 13 de Tiago fala-nos sobre a língua. E o livro de Tiago, ele é um livro muito interessante, pois ele trata da conduta do cristão diante do mundo. O livro de Tiago é o livro que trata sobre como o cristão deve caminhar, como o cristão deve andar e se portar diante da sociedade no mundo. E no capítulo de número 3, nos versículos em que nós lemos, a mensagem que Tiago traz à igreja
é uma mensagem de preocupação com os irmãos que ali estão. O primeiro versículo, se nós formos analisar, ele começa a exortar os irmãos da igreja que queriam, que desejavam ser mestres no meio da igreja. Eu peço que você me acompanhe com a sua Bíblia aberta, pois nós vamos ler alguns versículos, e quanto mais a igreja acompanhar, melhor. O versículo primeiro, ele fala o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. O primeiro versículo e a parte A do versículo 2, o apóstolo Tiago, ele está exortando a igreja a não cobiçar o ministério de mestre, pois é um ministério que vai tomar muita responsabilidade e que requer muito peso para quem o exerce ministerialmente. Assim, ali havia muitos irmãos naquela época que desejavam esse ministério, e muitos acabavam tropeçando em muitas coisas. E quando ele começa a falar disso, ele aproveita para falar sobre a questão da língua, a questão do falar, a questão do discurso cristão diante da sociedade. Nós vemos que ele começa falando sobre tropeçar em muitas coisas. Há muitas pessoas que têm este ministério de mestre, mas estas pessoas não estão isentas de tropeçar a qualquer momento, pois nós, seres humanos, somos falhos, estamos sujeitos a tropeçar a qualquer momento se nós não tivermos o devido cuidado. E então, o apóstolo Tiago, ele vai pegar este gancho e vai começar a falar sobre a língua. Nós vamos ver da parte B do versículo de número 2, a parte A do versículo de número 5, nós vamos ver o apóstolo Tiago falando sobre o poder das palavras. Versículo de número 2, ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Aqui o apóstolo Tiago está falando sobre o poder que há no falar, sobre o poder que há na língua do ser humano. Ele usa aqui dois exemplos, um exemplo de um grande navio e usa também o exemplo dos cavalos. Os cavalos eram acorrentados com uma mordaça na sua boca, a ponto do dono do cavalo, do condutor, dirigir todo o corpo do cavalo a fim de domá-lo. E ele usa também o exemplo de um navio grande, que é dirigido por um pequeno leme. Ele usa estes dois exemplos para trazer para as nossas vidas uma comparação com o nosso corpo e com a nossa língua.
se nós formos analisar, se nós formos olhar, nós vamos ver que quando nós falamos algo durante um momento, no momento seguinte, aquele momento seguinte, ele vai ser definido por aquilo que falamos anteriormente. Ou seja, se você está com um amigo, com uma pessoa amiga, e você fala algo que não agradou ao ouvido daquela pessoa, o momento seguinte pode ser um momento de briga, pode ser um momento de confusão, pode ser um momento de rixa. Por quê? Porque não foi calculado o peso da palavra pronunciada. E quando nós não calculamos o peso das nossas palavras, quando nós não temos cuidado com aquilo que falamos, o momento seguinte pode ser um momento de dificuldade, pode ser um momento de briga, pode ser um momento que foi ocasionado por uma palavra que nós proferimos. Aleluia. As palavras têm muito poder, não só nos relacionamentos interpessoais, mas também no mundo espiritual. Aleluia. Se você fala todos os dias, se você fala e acredita que você não pode conseguir aquilo que Deus te prometeu, você vai acabar não conseguindo alcançar aquilo que Deus te prometeu. Mas se as tuas palavras são palavras de crença, se as tuas palavras são palavras de confiança, aleluia, você vai conseguir alcançar aquilo que o Senhor te prometeu. Aí o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos falar, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, que a boca do ser humano, ela fala daquilo que o coração está cheio. Aleluia. Aleluia. Capítulo de número 12 do Evangelho de Mateus, versículo de número 33, diz assim: tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Aleluia. Perceba o peso, o tamanho do poder das palavras. Aleluia. Jesus está dizendo que pelas nossas palavras nós poderemos ser justificados, e pelas nossas palavras nós podemos também ser condenados. Aleluia. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que proferimos. Aleluia. Porque as palavras que nós proferimos, elas têm um poder de amaldiçoar e poder de abençoar. Aleluia. E o crente, ele precisa usar este poder para abençoar vidas, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E nós não temos cuidado com o poder das nossas palavras. Aleluia. E o apóstolo Tiago diz que aquele que não tropeça em palavra,
este indivíduo é perfeito. Aleluia. Nós não conseguimos, mesmo tendo a maior quantidade de sabedoria possível, tendo a maior atenção possível, calculando toda e qualquer possibilidade, nós não conseguimos ainda não tropeçar nas palavras, porque nós não somos indivíduos perfeitos, mas a palavra do Senhor, ela nos exorta a buscar de Deus a sabedoria, uma sabedoria que não é terrena, mas uma sabedoria que vem do alto, aleluia, uma sabedoria que não vem de estudos acadêmicos, ou da quantidade de livros que você lê, mas é uma sabedoria que vem diretamente do trono de Deus. O versículo de número 17 do capítulo 3 diz assim: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Aleluia. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, aleluia, ela nos instrui a caminhar por caminhos de paz, aleluia, por caminhos de pureza. Ela é pacífica, ela é gentil, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia e é cheia de bons frutos. Se você ver um cristão que diz ter sabedoria, mas as suas palavras são palavras de arrogância, de soberba, de altivez de espírito, esta pessoa ela não tem sabedoria de Deus, ela não tem sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria de Deus ela nos instrui a um caminho de humildade, a um caminho de paz, a um caminho amigável, a um caminho gentil, aleluia. E nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto, pois o poder das nossas palavras pode definir o nosso destino seguinte. Nós vamos ver em seguida, no capítulo de número 3, do versículo 5 ao versículo 6, o seguinte: assim também a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. O apóstolo está dizendo que nós deveríamos seguir o curso natural da vida, dos afazeres, das atividades humanas. Porém, a nossa vida, ela é inflamada pelo diabo. O diabo coloca pensamentos na sua mente, ele coloca dúvidas no seu coração, a fim de que você se desvie do caminho. E assim, se você se desviar do caminho, o inimigo vai inflamar toda a sua vida, e ele compara como um incêndio numa grande floresta. Aleluia. Em Portugal, nos meses da estação do verão, nos meses de junho, julho e agosto, quando as pessoas estão viajando e quando eles jogam uma pequena bituca de cigarro perto da pista e perto da floresta, acaba que acontece um grande incêndio nos meses da estação do verão. E nesses
períodos de tempo, muitas pessoas acabam morrendo por uma irresponsabilidade, por causa de uma pequena bituca de cigarro que é jogada na beira da pista, acaba causando um grande incêndio numa grande floresta. E todos os anos isto acaba acontecendo. E muitos bombeiros ali acabam morrendo, muitas pessoas são desabrigadas de suas casas por causa de um incêndio florestal. E a vida do cristão, o apóstolo Tiago compara a um grande incêndio numa floresta. Uma pequena palavra, ela pode causar um grande estrago na vida do cristão. Pequenas atitudes, pequenas coisas podem ocasionar em grandes problemas. E é por isso que nós somos exortados pelo Senhor Jesus Cristo à vigilância. É por isso que o Senhor Jesus fala no capítulo de número 13 do livro de Marcos, no capítulo, versículo 33, ele exorta os discípulos: olhai, vigiai e orai. Aleluia. Às vezes nós oramos demais, sacrificamos demais, mas nós vigiamos pouco nas nossas palavras, vigiamos pouco em nossas atitudes. Mas a palavra que eu trago nesta noite para o teu coração, para o meu coração é tempo de domar a língua, é tempo de vigiar, é tempo de caminhar em paz. Aleluia. A língua, ela traz muitas tragédias. Tem uma história que aconteceu em 1825. Nicolau I, um novo imperador na Rússia, ele estava assumindo o trono, e naquele período a Rússia estava passando por grandes rebeliões, pois haviam ali muitos rebeldes que queriam que a Rússia, que o país se modernizasse. E então eles criaram ali um movimento rebelde para que o novo imperador modernizasse todo o país, toda a nação, a fim de que eles fossem uma das maiores potências da Europa. E então, quando Nicolau I assumiu o trono, ele mandou prender todos os rebeldes e pegou um dos líderes da rebelião. Esse líder era conhecido como Kondrat Ryleyev. Esse rapaz foi condenado à forca, e então ele foi levado, foi preparada uma cerimônia, as pessoas estavam ali em redor, prontas para verem aquele homem sendo morto. E ali eles amarraram a corda no seu pescoço, prepararam tudo. E quando eles abriram o alçapão e aquele homem caiu para ser morto, enforcado, a corda se partiu no meio e ele caiu no chão e não foi morto. E naquela época, quando isto acontecia, eles acreditavam que era uma providência divina, que era Deus dizendo que aquela pessoa não deveria ser morta. Mas quando aquele homem caiu no chão, ele se levantou todo arranhado, todo empoeirado, e então ele olhou para cima e proferiu uma palavra para todas as pessoas que estavam ali. Ele olhou para cima e disse: estão vendo? A Rússia nem produzir cordas direito, eles sabem. E depois daquele episódio, o mensageiro correu até o palácio do imperador e chegou lá e falou: Senhor, aconteceu uma coisa e o fulano não foi morto. E então o imperador Nicolau I, frustrado, ele então começou a escrever uma carta de perdão para aquele homem. Mas quando ele estava escrevendo, ele parou por um momento e perguntou ao mensageiro: ele disse alguma coisa? E o mensageiro falou: Senhor, eu me lembro que ele disse que a Rússia não sabe produzir cordas. E então o imperador pegou aquela carta de perdão, rasgou no meio e disse para o mensageiro:
nós vamos provar o contrário. No outro dia, Kondrat Ryleyev foi levado para a forca, e dessa vez a corda não se partiu no meio, e ele foi morto. O que eu quero dizer com esse exemplo nesta noite, é que as tuas palavras podem definir o teu destino. Se aquele homem não tivesse dito nada, se aquele homem tivesse permanecido em silêncio, ele teria vivido muitos e muitos anos, mas por causa de sua palavra, ele foi morto no dia seguinte. Aleluia. A língua, se ela não for domada, ela produz muitas tragédias, ela produz muitas catástrofes. Se a língua não for domada, ela pode destruir a tua vida. Aleluia. Mas o apóstolo Tiago, ele vai continuar dizendo, no versículo 7 em diante, aleluia, diz assim: pois toda espécie de animais, de aves e répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Aqui o apóstolo Tiago está dizendo, do versículo 7 ao versículo 10, ele fala que não há possibilidades da língua ser domada. Mas no versículo 10, ele vai dizer que isto não deve ser assim. Aqui há um contraste entre dois gêneros de pessoas, entre dois tipos de pessoas. Há o contraste entre aquela pessoa que não recebeu o Espírito Santo, e há um contraste aquela pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquele que recebeu o Espírito, ele pode buscar algo, ele pode ir além. E nós vamos ver isso no versículo de número 5, no capítulo 1 de Tiago. É só você voltar uma folha, nós vamos encontrar o versículo. Diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia. A pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus, que recebeu salvação do Senhor, esta pessoa ela não pode ser uma pessoa inconstante, uma pessoa indecisa, uma pessoa que pediu algo a Deus, mas ela não acredita que Deus pode conceder aquilo que ela pediu. Ou seja, é uma pessoa que duvida do poder e da capacidade de Deus. Mas a palavra está dizendo que aquele que pede com fé, aquele que pede sem nada duvidar, aleluia, ele recebe de Deus aquilo que ele pediu, com liberalidade, com generosidade. Aleluia. Mas aquele que pede duvidando, ele é uma pessoa inconstante e indecisa, semelhante às ondas do mar, que vão para onde o vento soprar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
A pessoa inconstante e indecida, ela não é guiada pelo Espírito de Deus, mas ela é guiada pelos ventos. O apóstolo Paulo escreve dizendo que há muitas pessoas que são guiadas por qualquer vento de doutrina. Aleluia. Quem são essas pessoas? São pessoas que não estão firmadas na palavra, são pessoas que não estão firmadas na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. São pessoas que acreditam parcialmente que Deus é poderoso. São pessoas que não se entregaram totalmente a Deus, mas aquele crente que é firmado na palavra, aquele crente, aleluia, que é firmado na rocha no Senhor Jesus Cristo, aquele crente que confia em Deus integralmente, ou seja, por completo. Ele não é como as ondas do mar, ele não é guiado pelo vento, ele não é dirigido por qualquer vento de doutrina, ele é dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quem é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele é tornado numa fonte de água doce. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Para encerrar, ele vai fazer um contraste. No versículo de número 11, ele diz assim: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós fomos lavados, regenerados, justificados para vivermos em novidade de vida. E o crente que vive em novidade de vida, ele precisa receber de Deus sabedoria. Ele precisa receber de Deus sabedoria para ele andar em paz, para ele andar, aleluia, amigavelmente, gentilmente. Ou seja, ele precisa ser uma fonte de água doce, ele precisa ser uma fonte que produz bênção, ele precisa ser uma fonte que vai produzir vida e vida com abundância. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Fique de pé nesta noite. Nós vivemos um período de tempo em que muitas pessoas que estão dentro estão sendo dois tipos de fonte. Ele produz palavras de adoração a Deus, mas ele profere palavras de maldição para as pessoas. E é tempo de nós sermos canal de bênção na terra. É tempo de nós sermos fonte de água doce na terra. Aleluia. É tempo da igreja ser fonte de água doce, de água de bênção na terra. Aleluia. Nós vamos ver no livro de Tito, no versículo de número 15, capítulo 1, que diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Verso 16: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Aqui o apóstolo Paulo está falando
sobre incoerência. Aleluia. Incoerência espiritual. Eu ando de uma forma, mas as minhas palavras dizem outra coisa sobre a minha pessoa. Não tem uma harmonia entre as minhas ações e entre as minhas palavras. É incoerência, não se liga. Aleluia. Mas o crente precisa ser coerente. O crente precisa ter uma vida cristã coerente. As suas ações precisam estar ligadas no mesmo nível das suas palavras. Aleluia. Nós precisamos ser fonte de bênção, canal de bênção. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida nesta noite. Feche os teus olhos, coloque as suas mãos no seu coração. Oh Espírito de Deus, aqui está, Senhor, a tua igreja, e no nome que há poder, autoridade nos céus e na terra, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu intercedo pela tua igreja nesta noite, e eu quero repreender na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito das trevas, toda maldição proferida contra a tua igreja, contra o teu povo, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo todo espírito maligno que roda a tua igreja, tentando desviar o teu povo, tentando derrubar o teu povo. No nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra agora, 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 em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor.